É com muito prazer que o curso de Direito Penal Econômico recebe hoje o professor Rubens Casara, a quem eu agradeço muito por estar participando também desse projeto comigo. Fico muito feliz, honrado. Professor Rubens, saiba que a PUC Minas, o nosso curso de Direito Penal Econômico, as portas estarão sempre abertas para o senhor. É uma alegria renovada vê-lo novamente e espero que em breve, pessoalmente, estejamos juntos também para superar esse momento de isolamento. Agradeço mesmo, muito, e passo a palavra para o professor Eduardo Milhomens para fazer a devida apresentação do nosso palestrante. Muito obrigado, professor Leonardo. O professor Rubens Casaras vai trazer o tema para a gente, a colonização do direito penal pela economia. O professor Rubens Casara é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, estudou estudos de pós-doutoramento em Paris, da Universidade de Paris, Nanterre, é doutor em Direito, mestre em Ciências Penais, professor convidado da ENSP, pesquisador vinculado ao laboratório Sofia Arpol, da Paris X, membro da Associação dos Juízes pela Democracia e do Corpo Freudiano. Professor Rubens Casara, o curso de Direito Penal Econômico da PUC Minas agradece sua presença e eu passo a palavra para que o senhor comece a sua palestra. Muito obrigado. Bem, eu agradeço muitíssimo o convite, professor Eduardo, professor Leonardo. É uma honra participar desse curso coordenado por vocês. E para falar de um tema que eu tenho me dedicado a estudar nos últimos anos. Basicamente, essa modificação no campo do direito, no campo da aplicação do direito, a partir daquilo que alguns autores, como o Andy Brown, o Pierre Sauvetre, Pierre Dardot, Christian Laval, têm chamado de racionalidade neoliberal, que gera esse fenômeno que eu gostaria de discutir hoje com vocês, que é o da colonização do direito pela economia. E é um movimento que é circular, da mesma maneira que o direito é colonizado pela economia, esse direito colonizado pela economia também produz efeitos de modificação no campo econômico. Então, é um movimento efetivamente circular, do todo para a parte e da parte para o todo. Gostaria, de início, de indicar a leitura para os senhores de duas obras. A primeira é desse jurista francês chamado Alain Soupiot, que se chama Le Gouvernance par le nombre, basicamente o governo pelos números, uma nova maneira de exercer a arte de governar a partir de cálculos de interesse voltados à produção de lucro ou de vantagens pessoais. Um outro livro que eu queria indicar é esse, De Faire les Demos, em especial esse capítulo, que é O Direito e a Razão Jurídica, que a Wendy Brown vai trabalhar essa modificação na funcionalidade do direito, essa modificação dentro do poder judiciário e dos outros atores jurídicos a partir da racionalidade neoliberal. Quando eu digo que há uma colonização do direito pela economia, o que eu pretendo deixar claro é que o direito possui originalmente toda uma codificação, uma racionalidade que lhe é própria, uma codificação de significantes, de significados, uma espécie de funcionamento que poderia fazer com que ele servisse, aliás, esse é o desejo quando se pensa na ideia do Estado Democrático de Direito, poderia fazer com que o direito servisse como obstáculo ao poder, a todos os poderes, ao poder executivo, ao poder legislativo, ao poder econômico, ao poder bélico. Então, o direito deveria regulamentar todos os agentes de modo a restringir o poder e evitar o arbítrio. Só que, a partir desse modo de ver e atuar no mundo, a que nós chamamos de racionalidade neoliberal, que faz com que tudo e todos sejam tratados ou percebidos como objetos negociáveis, quando não como objetos descartáveis,
a partir desses cálculos de interesse, que vem como racional apenas aquilo que é dirigido à produção do lucro, produção de vantagens pessoais. Então, a partir dessa modificação, esse direito que serviria para controlar o poder, inclusive o poder econômico, passa a estar a serviço do poder econômico, a serviço dos detentores do poder econômico. Então, tentando clarear o que eu estou falando, nós teríamos uma racionalidade jurídica que passa a funcionar não mais como uma racionalidade jurídica, mas como uma extensão ou como um instrumento. O direito passa a funcionar como, não a partir da sua própria racionalidade, mas como um instrumento a serviço da racionalidade econômica, e uma racionalidade econômica profundamente empobrecida. E vou comprovar isso empiricamente com uma manchete do jornal, acho que foi de ontem ou de anteontem, quando está lá na Folha de São Paulo a notícia de que o ministro Fux não iria adentrar em temas polêmicos como aborto, como cotas, como luta contra a corrupção, para se dedicar aos temas econômicos, que a pauta do Supremo Tribunal Federal iria favorecer os temas econômicos. Como se a economia não fosse também um tema complexo. Mas por que, na sua visão, a economia não entra dentro da categoria temas complexos? Porque uma das características dessa racionalidade neoliberal é apresentar o modelo econômico neoliberal como o único possível. Logo, como algo simples, como aquilo que não se abre à alternativa. Se todo o esforço da economia política foi para dizer que a economia política, a economia de um determinado país é sempre fruto de uma opção, que é uma opção política, que sempre existem alternativas àquela opção adotada, a racionalidade neoliberal faz com que todo mundo acredite que a única possibilidade no campo econômico é o da racionalidade, é o das teorias neoliberais, tanto das teorias ordoliberais quanto dos neoliberais norte-americanos. Depois a gente pode até aprofundar isso, se sobrar tempo. Mas acho que nem é interessante. Mas é isso. Temas polêmicos não fariam parte da pauta, e a economia é apresentada como algo simples, como algo natural, como se fosse uma lei natural, e não fruto de uma opção política. Se a gente pegar o último livro do Piketty, chamado Capital e Ideologia, ou Ideologia e Capital, não me lembro exatamente qual é a ordem, ele vai dizer o seguinte: toda desigualdade é sempre o resultado de uma opção política. E ele está certo nisso. E ele está certo ao afirmar isso. A opção por políticas neoliberais é isso, é uma opção política por medidas que fazem do Estado um instrumento a serviço do mercado. Da mesma maneira, fazem do direito um instrumento a serviço dos detentores do poder econômico. Eu vou pedir licença para ler aqui um pouco de exemplos que a Nancy Brown, que é uma cientista política norte-americana, nos traz sobre essa colonização do direito pela economia. Ela começa citando Foucault e dizendo que, na racionalidade neoliberal, o jurídico também informa o econômico. Mas não só. O econômico vai também condicionar o que se entende por jurídico. Vai remodelar o jurídico. Ela dá o exemplo do Iraque. Antes mesmo de se iniciar a reconstrução do Iraque, se mudou toda a legislação do Iraque, se fez uma reforma para que fosse possível privatizar as indústrias nacionais, estimular os investidores, assegurar benefícios para quem fosse de fora investir, ou seja, o titular do poder econômico quisesse investir no Iraque, isso em detrimento da tentativa de construir uma economia nacional no Iraque.
Basicamente, foi a mesma coisa que aconteceu no Chile pós o golpe militar que derrubou Salvador Allende. E ela está dizendo exatamente isso. Os Chicago Boys, as propostas dos Chicago Boys, nada mais fizeram do que colonizar o direito daquele momento, pós-golpe de Estado, para permitir o desmantelamento do Estado chileno e permitir o investimento estrangeiro e aquisição de empresas no Chile. Então, o direito ali exerceu esse papel de viabilizar uma opção político-econômica. E ela vai trazer alguns exemplos. Esse é um caso interessantíssimo. É uma decisão de janeiro de 2010 da Suprema Corte norte-americana, no caso Citizens United versus Federal Election Commission. A Corte Suprema, nesse caso, rejeitou um dispositivo jurídico que permitia regular o financiamento de campanhas eleitorais por grandes empresas norte-americanas. Ou seja, se tentou criar um mecanismo de controle do investimento das grandes empresas nas campanhas eleitorais para evitar justamente essa compra de deputados, essa compra de governantes, essa compra de parlamentares pelo grande capital. E a Suprema Corte, nesse caso, decidiu por maioria o quê? Que esse dispositivo que visava restringir a invasão do capital no jogo político violaria a liberdade de expressão das grandes empresas. Ou seja, você pega um dispositivo jurídico, mas esse dispositivo jurídico, que é uma garantia fundamental, a liberdade de expressão, né? Que é um dispositivo, que é uma garantia fundamental, ele é colonizado, ele é distorcido para servir não ao interesse individual, mas para servir ao interesse das grandes corporações. Então, aí nós temos aí um caso explícito de colonização do direito, de um direito fundamental pela economia. Outro caso, esse julgado em abril de 2011, também pela Corte Suprema, é o caso ATT Mobility versus Concepción. Nesse caso, a Suprema Corte autorizou as empresas a contornar, foi a expressão utilizada no voto, as class actions, né? As ações coletivas. Está aqui descrevendo, né? Essas ações coletivas são, depois de muito tempo, foram um instrumento crucial de resistência dos trabalhadores e dos consumidores aos comportamentos discriminatórios e fraudulentos das empresas. E o que a Suprema Corte entendeu aqui? Que, nesse caso, que iria tratar de várias situações rigorosamente semelhantes, não era possível entrar com ação coletiva. Então, você restringe o âmbito de um instrumento jurídico, porque esse instrumento jurídico também foi colonizado pela economia, para evitar a utilização do direito, do sistema de justiça, para preservar direitos dos trabalhadores e dos consumidores através das ações coletivas. Tem um terceiro caso, que é do Walmart Stores contra Duke e outros. Esse aqui foi, talvez, o principal, o maior caso envolvendo discriminação salarial de gênero da história dos Estados Unidos. Aproximadamente 1,5 milhão de mulheres entraram com uma ação coletiva para exigir terem o pagamento equivalente àquele que era oferecido aos homens. Ou seja, a causa de pedir era a mesma. A causa de pedir próxima e a causa de pedir remota eram rigorosamente a mesma. Um tratamento discriminatório, explicitamente discriminatório, em relação ao pagamento salarial para homens
e para mulheres. E o que decidiu, nesse caso, a Suprema Corte? Decidiu que cada ação deveria ser proposta individualmente. Negou a legitimidade para perseguição judicial, para propositura da ação judicial por um representante, no Brasil seria o Ministério Público, na defesa dos interesses coletivos ou difusos das mulheres. E disse expressamente que não havia nenhum laço entre as causas. De sorte que o quadro das ações coletivas, das class actions, não poderia se aplicar nesse caso. O que tem em comum nesses 3 casos que eu mencionei? Primeiro, todas essas decisões, ao fim e ao cabo, interessam aos detentores do poder econômico e não aos interesses individuais, seja dos consumidores, seja dos trabalhadores. Segundo, toda essa defesa do capital foi feita em nome sempre da liberdade ou da distorção de direitos individuais. Então, você pega o direito individual, você coloniza esse direito individual e você transforma esse direito individual de uma maneira, na maior cara dura, na maior cara de pau, num direito da corporação, de grandes corporações econômicas. E mais, né? Segue aqui o Andy Brown. O resultado desses julgamentos não é só a erosão do poder do povo de propor ação, não é só a negação do direito individual daquelas pessoas ou do direito coletivo da classe, e etc. Mas, pouco a pouco, você acaba eliminando, via poder judiciário, o próprio imaginário político democrático. Se cria aquela noção de que não adianta recorrer ao poder judiciário para haver um direito democrático reconhecido. Então, a democracia passa a ser cada vez mais desassociada tanto do poder popular organizado quanto das formas de identidade e de energia política que poderiam representá-lo, produzindo uma modificação do coração e da alma da própria noção de sociedade organizada. Você não tem mais a ideia de que a sociedade protegeria o indivíduo. Se instaura uma espécie de vale-tudo, de cada um por si, a partir dessa colonização do direito. Um outro fator que o Andy Brown menciona, muito interessante, é que essa operação de colonização do direito leva a um quadro de dedemocratização. Ou seja, a ideia de democracia, tanto como soberania popular, ou seja, poder do povo para o povo, né? Participação do povo diretamente no exercício do poder, quanto a ideia daquilo que o Ferraioli chama de democracia substancial, democracia material, ou seja, englobando no conceito de democracia também a concretização dos direitos fundamentais, tudo isso desaparece na medida em que o que se dá é um movimento de estender o econômico para o campo social, eliminando o campo social, de estender o econômico para o campo jurídico, eliminando os obstáculos jurídicos ao exercício do poder econômico, ou seja, correlato à desdemocratização, há uma economização do campo das atividades do sujeito, da política, né? Uma demonização da política e, principalmente, do direito. Eu trouxe esses exemplos, que são julgamentos conhecidos e estudados nos Estados Unidos, mas eu poderia ter pego casos muito similares
na América Latina, na África, na Europa, porque esse fenômeno é um fenômeno mundial. Cada vez mais, a própria ideia de democracia passa a ser vista pelos detentores do poder econômico como um obstáculo aos fins de acumulação tendencialmente limitada do capital, de busca por lucro, né? Os direitos fundamentais, não raros, são vistos como obstáculos ao lucro. Existem uma tendência a fazer com que as pessoas renunciem cada vez mais a direitos com a promessa de que vão lucrar mais, que na realidade, não raro, quer dizer, quase sempre, é uma falsa promessa. Então, esse fenômeno, que é um fenômeno mundial, no Brasil se faz presente com muita força. Cada vez mais, o próprio poder judiciário deixa de figurar no imaginário popular como um garantidor de direitos, como aquele órgão que as pessoas devem recorrer quando tiverem um direito violado. Sempre que a pessoa... o que a gente aprende em teoria da jurisdição? Sempre que uma pessoa tiver um direito violado e não conseguir restabelecer sua situação por ela, ela pode recorrer ao Poder Judiciário, está lá no artigo 5º da Constituição. Mas essa imagem cada vez mais é substituída pela do Poder Judiciário como um instrumento de homologação dos interesses dos detentores do poder econômico, que estão ali para servir aos detentores do poder econômico, ou como um instrumento de controle das populações indesejáveis. Isso fica cada vez mais evidente se nós traçarmos uma análise da jurisprudência de 20 anos atrás para a jurisprudência que hoje está sendo produzida. Cada vez mais se criam obstáculos ao reconhecimento de direitos e garantias fundamentais. Não precisa nem muito longe. Se criam obstáculos para o reconhecimento, por exemplo, da admissibilidade de recursos, ou da admissibilidade de ações populares, ou da admissibilidade de ações coletivas. Tudo isso é um efeito dessa economização ou dessa colonização do direito pela economia. Eu vou ainda trabalhar um caso que me parece o mais gritante, talvez pelo fato da minha área de atuação ser a área criminal, mas me parece o caso mais gritante da colonização do direito pela economia, que é o Instituto da Colaboração Premiada, na realidade, a delação premiada. O que é delação premiada? Conceitualmente, é um negócio jurídico. Já começa de uma maneira complicada, porque você começa a tratar na esfera tradicionalmente reservada à defesa de direitos fundamentais, você começa a tratar de matérias que, por definição, não deveriam ser negociáveis, objeto de negociação, você começa a tratar como um negócio jurídico. E o que você negocia na delação premiada? Duas coisas. Curiosamente, os dois valores que o Luigi Ferraioli, ao escrever em 1989 Direito e Razão, disse serem os valores da jurisdição democrática. Você vai negociar com liberdade e com verdade. Mais do que isso, a colonização do direito leva a uma flexibilização tanto da liberdade quanto da verdade a partir de cálculos de interesse tipicamente econômicos. A verdade, na própria dicção legal, ela é substituída, ela é relativizada e passa a fazer, às vezes, da informação útil, da informação relevante, nos termos da lei. E o que é informação relevante? É aquela que confirma a hipótese acusatória. Só é relevante aos olhos do negociador, que é um inquisidor, só é relevante aos olhos do Ministério Público, que está ali negociando, aquilo que confirma a sua hipótese. O cara diz, eu vou dizer a verdade. Beltrano, que você está perseguindo, não praticou crime nenhum. Evidentemente, essa afirmação, por mais verdadeira que seja, não interessa, não é relevante ao negociador. Então, você substitui a verdade pela informação válida
E você negocia com o valor liberdade. Muitas vezes, a própria liberdade de quem está negociando, você troca a prisão pela prestação da informação adequada, da informação válida. E outras vezes, o que é ainda mais grave, se negocia com a liberdade de terceiros. Se ameaça de prender a mulher, se ameaça de prender a filha. Ou já está presa a filha e está presa a mulher e diz, olha, se você fizer a delação, nós soltamos elas. O que é isso? Se não um exemplo gritante não só de uma coação, mas uma coação de fundo econômico. É um cálculo de interesse que vai se fazer a partir de valores que não deveriam nunca, ou pelo menos desde Kant, não deveriam mais ser tratados como valores negociáveis. Liberdade e verdade deveriam estar na esfera do inegociável, na esfera daquilo do comum, daquilo que não é objeto de qualquer tipo de relativização ou de negociação. Quando eu falo que, por exemplo, a verdade não deve ser objeto de uma relativização, alguns dizem, pô, mas a verdade você nunca consegue encontrar. Fato. Né? Tem um texto do Carnelucci tardio, que é o Carnelucci influenciado pela leitura do Martin Heidegger, que ele diz basicamente o seguinte: a verdade está no todo e o todo não é apreensível pelo humano. Dizer que nós, humanos, não conseguimos apreender o todo, logo não conseguimos reproduzir a verdade, é correto, é fato. Dizer que, diante dessa limitação, nós podemos abrir mão da verdade como um valor da jurisdição, é um equívoco. Na medida em que a verdade, a busca eticamente regrada da verdade, caracteriza um limite epistemológico contra abusos de poder. Se nós desejamos, como desejamos, tratar o direito como uma ciência, logo, existe uma epistemologia que deve ser respeitada e que impõe limites também aos abusos e à opressão. Eu não posso dizer que o verde é azul. Mas se nós adotarmos a lógica economicista neoliberal, o verde pode ser azul se as partes estiverem de acordo que verde é azul. Não por acaso, os deals que são adotados por diversas legislações em todo o mundo, esses acordos penais, por exemplo, geram absurdos. O cara comete um crime de estupro, faz um acordo com o promotor e vai responder por um crime de furto. E vai ser condenado por furto e responder pelo crime de furto a partir de um acordo. Então, se transforma, se você nega a verdade a partir de um consenso que é falso ainda por cima. Porque é um consenso extorquido. Extorquido, sempre recorrendo a esses cálculos de interesse que caracterizam a economia, ou caracterizam essa visão economicista ou essa colonização do direito pela economia. Então, caminhando assim para uma tentativa de sistematização do que eu falei. Nós temos uma racionalidade neoliberal que não se confunde com a teoria econômica neoliberal, é muito mais grave, na medida em que é um modo de pensar e agir que adota o modelo de empresa para todas as relações e que adota também a lógica da concorrência para todas as relações. Logo, o outro é sempre visto como um inimigo ou como um concorrente. Na realidade, como um concorrente, em alguns casos, como um inimigo a ser neutralizado, um concorrente a ser vencido, ou um inimigo a ser neutralizado. E essa racionalidade, esse modo, só entende como racional aquilo que gera algum tipo de lucro ou vantagem pessoal. Com isso, todos aqueles valores transcendentais, a honra, a ética, a solidariedade, a fraternidade, tudo isso desaparece. Aliás, esse modo de ver e atuar no mundo neoliberal faz com que o egoísmo seja percebido como uma virtude. Vou me dar bem. Você é egoísta para pensar em mim, vou me dar bem sobre o outro.
E a solidariedade, que sempre foi uma virtude, passa a ser vista como uma fraqueza. Ele é bobo, ele está se preocupando com os outros. Essa racionalidade neoliberal que aposta num produtivismo das agências do sistema de justiça. Um produtivismo que, muitas vezes, embora atenda à lógica da eficiência neoliberal, nega a efetividade constitucional. Eu violo 50 direitos, mas dei 50 decisões. Quando, se eu tivesse que ter a atenção necessária para fazer prevalecer o direito diante do caso concreto, talvez eu conseguisse dar só 10 decisões e não as 50 que eu dei. Há pouco tempo atrás, esse caso também revela bem dessa racionalidade, o Tribunal de Justiça do Rio tentou fazer uma tabela para a pontuação dos magistrados para que eles fossem promovidos por merecimento. E dentro dessa tabela, a sentença condenatória criminal valia mais do que a sentença absolutória criminal. E tinha uma explicação científica. Por quê? A sentença absolutória criminal para na parte dispositiva. E a sentença condenatória criminal, depois da parte dispositiva, ou seja, do isto posto julgo procedente, você tem que todo o processo trifásico de aplicação da pena. De fato, dá mais trabalho. Mas imagine o cara que quer ser promovido. Dentro dessa lógica que o racional é aquilo que dá vantagem pessoal ou dá lucro. Na dúvida, muita gente estaria condenando, porque ganharia mais pontos no sistema de promoção. E mesmo que não estivesse condenando, essa possibilidade se fazia presente. E era o suficiente para esse regramento ser considerado completamente absurdo. Então, são essa racionalidade neoliberal, voltando então, fechei o parênteses, essa racionalidade neoliberal vai gerar todo um novo imaginário, inclusive um novo imaginário jurídico, que faz com que as pessoas, também as partes, também sejam vistas como empresas que buscam lucro. E só isso é o que torna racional a ação dessas pessoas. E faz com que o indivíduo que figura, por exemplo, como um réu, seja automaticamente etiquetado de inimigo. Na medida em que o outro é sempre visto como um concorrente, alguém que está ali para dificultar que você lucre, que você tenha uma vantagem pessoal, ou como um inimigo que precisa ser neutralizado sob pena de colocar em risco a própria lógica interna da racionalidade neoliberal. Não por acaso, quem são os inimigos? Quem são os taxados de indesejáveis pelo sistema de justiça? Os pobres, primeiro, porque não interessam à sociedade de consumo na medida em que não tem poder de consumo, poder de disposição sobre a coisa, poder de adquirir bens, por exemplo. E hoje, muitas vezes, não servem nem de mão de obra, uma mão de obra cada vez mais especializada e cada vez menos necessária diante da revolução tecnológica. Então, esses são os primeiros a serem taxados de desejáveis. E depois, e logo em seguida, o que nós temos? Os inimigos políticos do projeto neoliberal. E olha, não precisa nem ser um inimigo real. Basta que no imaginário popular aquela pessoa seja vista como uma opção ao projeto neoliberal. Ele recebe também uma etiqueta e também vai ser objeto desse tratamento que visa neutralizá-lo como um obstáculo ao projeto neoliberal. Eu só queria dizer que não é à toa que quando eu posto eventos que eu vou participar com o professor Rubens ou que ele vai falar, eu sempre escrevo assim, o impressionante Rubens Casara. E vocês conseguem entender o porquê que eu utilizo esse adjetivo quando ele... Elogio de amigo é terrível, né? Deixa eu contar. Mas ele é impressionante porque ele consegue pegar a dogmática do direito penal, do processo penal, ele vai além da criminologia e ele pega assim, as questões do dia a dia e que a gente acaba se acostumando com as pequenas coisas
de áreas, e ele chama a atenção para detalhes que expandem e a gente consegue observar numa distância maior os problemas que estão intrínsecos na prática jurídica, especialmente no âmbito criminal. Então, assim, ele consegue trazer explicações sobre o que é o Estado Democrático de Direito, que eu já vi, de uma forma clara. Ele fala da pós-democracia e hoje ele falando da colonização do direito, também, mais uma vez, impressionante. Então, definitivamente, o professor Rubens Casara terá sempre o adjetivo vindo de mim de o impressionante Rubens Casara, porque é isso mesmo que ele é. E é triste, né, professor? Porque enquanto confundirem absolvição com impunidade e condenação com justiça, nós vamos ficar nesse ciclo vicioso do processo penal e da justiça criminal. Te agradeço muito e passo a palavra para o professor Eduardo Mirões. Eu assino embaixo do professor Leonardo. É impressionante mesmo ouvir o professor Rubens Casara. Professor, a sua palestra nos deixa um legado aqui, até que condensado de conhecimento, que é impressionante. E eu vou falar que quando a gente faz essas discussões é muito bom, porque aquilo que você estava engasgado, às vezes você consegue dar um aperto aqui no peito e soltar. Eu sempre gostei muito de ler essas questões de law and economics, que eles gostam muito de falar, e que a gente vê alguns juízes aqui do Brasil começarem a trazer isso, mas sempre para o lado deles, sempre quando lhe convém. Né? E essa racionalidade neoliberal, não é o neoliberalismo, mas é a racionalidade neoliberal. Quando me convém, eu uso. Quando me interessa, é bom. Então, a gente fala em concorrência. Então, a gente vai ter o concorrente, mas desde que eu tenha que destruir essa lógica e tudo. Mas a concorrência é péssima, porque a concorrência também eu não tenho muito lucro. Então, a gente vê aquela acumulação de ações, uma empresa cada vez maior, mais grandiosa. E eu lembro muito, quando eu estava na faculdade, o CAD teve aquele seu primeiro despontamento entre acolinos, que iam, as pastas de dentes iam se juntar, depois nós tivemos Ambev, que iam se juntar, e sempre foi aquela lógica, não, vamos deixá-las se juntarem, porque vai ser uma empresa brasileira, nacionalismo, a gente vai conseguir desbravar outros meios, outras fontes de renda. Mas, no final das contas, onde vem o consumidor gosta é que tenha muitas empresas dando o mesmo resultado para que haja essa competição e você tenha dessa competição menores preços, mais qualidade, que eles disputem entre si esse mercado de crescência. E aí vem esse Law Economics. Eu vou passar aqui esse Law Economics para o direito processual e eu vejo um paralelo nessa ótica. A gente gosta muito do Law Economics porque não dá para a gente colocar o preso lá na cadeia, ele tem que ficar ali na cadeia e a gente não pode gastar muito, então vamos fazer PPP, vamos fazer aquilo, porque o Estado não tem que garantir, vamos colocar o preso para trabalhar e falar que isso não é trabalho forçado, para ele pagar aquelas diárias que ele está lá. Ao mesmo tempo, quando você veio e falou, então vamos fazer o seguinte, vamos também limitar o poder do Ministério Público economicamente. Olha, o Ministério Público é ilimitado financeiramente. Quantos processos você pode entrar? Quantos eles quiserem. Não tem custo. Qual o custo de um processo? Qual o custo de uma absolvição para o Ministério Público? Você movimentar todo o aparato legal, todo o aparato de persecução penal e, ao final, você viu que o cara é inocente. Quer dizer, houve uma falha, porque o sistema ele é exatamente para que o inocente seja descartado lá no início, não é no final. Não depois de ter condenado, até em trânsito em julgado. E a gente não vê esse law and economics. A gente não vê essa situação. A gente não vê o Ministério Público preocupado que uma absolvição, quando ele vai fazer um acordo de não persecução, ele não está preocupado quanto que ele vai gastar se a pessoa resolver ir para o embate. Porque isso não lhe interessa. O promotor continua lá ganhando
o seu salário tranquilo, o Ministério Público, quando precisa, ele vai lá e pede a dotação orçamentária a mais e sempre a gente entra nesse ciclo. Então, essa racionalidade neoliberal, ela também ela se introduziu de uma forma tão encaixada nesse direito penal que eu fico que às vezes a gente não sabe como vamos sair desse ciclo. E aí eu estou vendo hoje uma notícia aqui no site da Folha que o Marcelo Odebrecht falou que ele fez uma delação obrigado porque o pai dele queria que ele assumisse os casos dos outros. E a gente está aí. E outro dia a imprensa estava falando que era delação que ia explodir o mundo. Realmente, explodiu o mundo. A gente está vendo uma delação com várias falhas, problemas seríssimos. Por que bloqueou-se o dinheiro do Marcelo Odebrecht? Qual é essa discussão? A gente não vai discutir isso? A gente vai deixar como está? E aí vem como a gente pode exercer, o que nos cabe para quebrar esse ciclo, para que não deixe essa racionalidade neoliberal afetar tanto, introduzir-se tanto no direito, e mais especificamente no direito penal. O professor vê algum meio? São nas instituições que a gente tem que trabalhar? É no direito e nas leis mesmo? Ou existe um outro método, uma outra concepção que a gente pode entender? Eu agradeço a palestra do professor, brilhante como sempre, e eu passo a palavra de novo para o professor. Muito obrigado, professor. Eu é que agradeço as palavras, Eduardo. Estou de acordo com você. As consequências econômicas das decisões judiciais só são levadas em consideração quando há um interesse ali dos eventuais detentores do poder político nesse sentido. A destruição da economia brasileira produzida, por exemplo, por essa mercadoria que recebeu a marca Lava Jato, que é isso, uma série de procedimentos que recebem uma marca de mercadoria, né, são quase que incontrastáveis, quase que não se pode sequer colocar em dúvida a legitimidade dos procedimentos. Elas não se preocuparam nem um pouco com as consequências econômicas das decisões judiciais. A economia brasileira teve um baque muito grave em razão dessas ações judiciais. E é ridículo até aquele argumento do dinheiro que foi recuperado que não chega aos pés do que se perdeu em termos econômicos do país. Mas deixando isso de lado, é o risco dessa racionalidade neoliberal que gera aquilo que alguns autores, principalmente o pessoal do direito constitucional, tem chamado de utilitarismo consequencialista, ou consequencialismo. Uma preocupação com eventuais consequências, mas que são sempre consequências direcionadas por essa lógica neoliberal. Você não está preocupado em, por exemplo, prender muito e, em razão do excesso de prisão, ter que construir novos presídios a partir de um dinheiro que não existe para construir esses novos presídios. Mas você diz que está preocupado em aumentar a insegurança da população e, por isso, você relativiza direitos e garantias fundamentais. Então, é uma lógica que parte de uma pré-compreensão forjada nessa racionalidade neoliberal, a partir de preconceitos forjados nessa racionalidade neoliberal, e se vira uma grande desculpa essa análise das consequências, para fazer aquilo que você já quer fazer, você já gostaria de fazer, porque você acredita naquilo, às vezes de boa fé, o que é mais grave. Porque a questão dessa racionalidade neoliberal é que ela é tão introjetada no nosso imaginário. Nós aderimos a uma normatividade, a um novo mandamento de normal, a partir dessa racionalidade neoliberal, que a gente raramente para refletir sobre o que nós estamos fazendo e sobre as consequências dos nossos atos. Por isso, nós não nos responsabilizamos pelos nossos atos também. E eu estou plenamente de acordo com o professor Eduardo quando ele faz essa crítica a essa visão law economics relativa, seletiva, né? Até a página 2. E é isso que acontece. Não por acaso, alguns autores ligados ao law economics, como o Posner, nas últimas produções, mudaram radicalmente de posicionamento porque viram
aonde essa lógica estava levando. Não foi por ser bonzinho ou por acreditar num comum, numa outra sociedade. Não, porque a coisa leva à barbárie, leva ao absurdo. Leva ao absurdo. Bem, em linhas gerais, era isso que eu queria falar. Agradeço muito a oportunidade de ter batido esse papo com vocês. Espero ter dado conta ainda que minimamente nesse espaço de tempo. E mandar um grande abraço tanto para o Eduardo quanto para o Leonardo, dois queridos amigos que eu espero rever ao vivo brevemente quando passar essa crise sanitária. Professor Rubens Casara, foi uma honra para nós, uma alegria imensa e renovada, e certamente em breve estaremos juntos. Muito obrigado mais uma vez pela participação e só engrandeceu o nosso curso. Forte abraço para todos.